Bom dia, pessoal. Estamos começando mais uma call matinal. Hoje, quinta-feira, dia 30 de julho. Eu me chamo Pedro. Ao meu lado está Phil Soares. Bom dia, pessoal. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Já informando os índices, índice futuro americano com alta e o brasileiro também alta de 0,80%, tá? Praticamente lateralizados. O Brent do petróleo está a $91. E ontem tivemos a reunião do Federal Reserve, tá? E, Phil, qual foi o resultado dessa reunião? A gente foi a primeira reunião aí do Kevin Warsh, né? A gente teve a troca do presidente do Banco Central, saiu, né, o anterior, entrou agora o Kevin Warsh, que foi bem recebido aí pelo mercado, e a tendência é o presidente do Banco Central, sempre que entra, ser um pouco mais conservador, né? A gente estava com a discussão aqui de que poderia até ter uma alta, né, na taxa, mas o Kevin Warsh optou por manter a taxa no mesmo patamar que a gente está observando aí, de 3,5%, então sem impacto, né, tanto na bolsa aqui quanto lá fora. Talvez até essa altinha aí de 0, pouco abaixo aí de 1% que a gente está observando, tanto no mercado lá fora quanto aqui, seja decorrente do Fed não ter aumentado a taxa, né, nessa reunião, mas um efeito aí bem marginal. Certo. E entrando já no noticiário corporativo, tivemos a divulgação de Microsoft e Meta, né, no balanço dessas empresas, referente ao segundo trimestre, tá, deste ano. E qual foi o resultado desse balanço, Phil? Então, vou começar comentando aqui pelo balanço da Meta, né? Perfeito. Então, ontem a gente já teve a divulgação bem no finalzinho do pregão, então quem observa aqui o desempenho do BDR aqui no Brasil já pode ver que teve uma queda bem expressiva, né? Então, Meta sofreu bastante aí com esse resultado que foi divulgado, né? A gente teve uma impressão boa do resultado em geral, tá? Então, as métricas de volume, né? O usuário ativo subiu 3%, número de impressões de ads subiu 14%, o preço do anúncio subiu 12%, e com isso a Meta teve uma receita líquida aí, né? A Facebook, Meta, mesma coisa. Teve uma receita líquida aí de 60 bi de dólar, que é um aumento de 28% na receita. Agora, o que a gente teve também, né, e que foi um dos grandes detratores aí de resultado, foi o aumento do custo, inclusive em maior proporção do que a receita. Então tivemos uma queda na margem, tivemos uma queda no EBITDA, né, no EBIT, no caso, que as Big Techs costumam reportar os resultados em termos de resultado operacional, então EBIT, não EBITDA, né? Então contabilizando a depreciação e amortização. O resultado operacional do Facebook foi de 18.700 de dólar, uma queda de 8% na comparação anual. Então refletindo o aumento de custo que realmente teve. Agora, teve efeitos não recorrentes relevantes, tá? A empresa pagou 2.400 de custos legais, que não são custos que refletem a situação econômica da empresa, né? Então, 2.400 de dólar é bem relevante. Além disso, também tivemos demitidos uma quantidade enorme de funcionários ao longo do segundo trimestre, que trouxe um pagamento adicional aí de 1.200 de dólar em rescisão, né, que chama lá nos Estados Unidos de severance, né, a rescisão desses funcionários, custou 1.200. Se a gente calcular o resultado operacional ajustado para esses efeitos não recorrentes, a gente vai chegar em 22.400 de dólar, né, representando já um aumento em relação ao segundo TRI de 25. Então, na nossa interpretação aqui na Options, foi um resultado bom, tá? Foi um resultado que não foi maravilhoso, mas foi um bom resultado, exatamente em função de aumento da receita e em função de aumento nas métricas de volume, que são extremamente importantes, tá? Então, a métrica de volume, por não ser uma métrica padronizada, geralmente ela é marginalizada pelo analista. Mas é muito importante acompanhar a métrica de volume para saber se a empresa está de fato crescendo ou se ela está só subindo o preço dos seus produtos. Nisso, o lucro líquido da Meta também ficou abaixo do segundo TRI de 25, a gente teve 15.800 de dólar, né, uma queda de 14% na comparação anual. Tivemos um ajuste fino ali na questão de CAPEX, mas a empresa está indo bem, a gente segue gostando bastante. Então, pessoal, salientando que a Facebook teve agora no pré-mercado, tá? Então vai abrir hoje, provavelmente, nesse mesmo patamar, uma queda de quase 10%. A gente está com o BDR do Facebook operando a R$ 100. O BDR do Facebook, quando a gente recomendou, estava operando a 109. Agora a gente teve uma alta até os 124 e o papel devolveu tudo e está operando nos 100. Quer dizer o quê? Uma excelente oportunidade de entrada nas ações do Facebook, tá? Então a gente vai aproveitar hoje para reiterar a nossa recomendação de fato de compra no Facebook, que para nós é o melhor custo-benefício que a gente tem na Bolsa Americana no momento, né, em termos de Big Tech, e é uma excelente ferramenta para diversificar um pouco os investimentos aqui no Brasil, que a situação política realmente está bem complicada. Perfeito. Microsoft já comentou também, né? Não.
Então vamos agora para outro assunto, vamos comentar agora de Microsoft, né? A Microsoft já teve um resultado bem diferente. O resultado da Microsoft foi muito bem recebido, né? Assim como o Facebook caiu 10% na comparação, né, com o pré-mercado, né? Então o mercado já vem precificando uma queda de 10%. No Microsoft foi o contrário. A Microsoft está com o pré-mercado abrindo com alta de 10% no papel, tá? Que reflete exatamente que o mercado recebeu muito bem, né, os números que foram divulgados. A gente teve a Microsoft divulgando números muito robustos, né, número de receita aí 17% de alta, registrando 90 bilhões de dólares. A gente teve resultado operacional, né, o EBIT, em 41% de... Perdão, pessoal. Resultado operacional, 41 bilhões de dólares, que foi um aumento de 18% na comparação anual. Quer dizer o quê? Quer dizer que o Facebook conseguiu manter a sua margem ao longo do período, né? Que é uma notícia relevante. Não tivemos aumento de custo desproporcional na estrutura da Microsoft. E o bottom line, né, o lucro líquido, a gente teve uma rubrica aí de 35,8 bilhões de dólares, que representa um aumento de 31% na comparação com o segundo TRI de 25. Então, um número bastante robusto, né? Não à toa, o mercado está premiando bastante a Microsoft, as Big Techs em geral, né? A Microsoft especificamente perdeu muita precificação, né? A gente teve queda expressiva, então até por isso que é uma recomendação que a gente considera de uma forma muito interessante, junto com o Facebook, né? São duas empresas que a gente entende que a dinâmica econômica é maravilhosa e, em contrapartida, o momento de mercado não está privilegiando esses nomes, né? Não está privilegiando o que está chamando até de old techs, né? Então é bom quando o mercado está com um preconceito que a gente discorda, especialmente o mercado americano, que é mais eficiente e tende a reverter mais rápido. Então é isso, pessoal. A Microsoft, se você tem recurso para investir em uma das duas empresas, invista em Facebook, que hoje está um ponto muito interessante de entrada, né? A Microsoft já vai abrir subindo 10%, então uma alta aí bem relevante. Excelente. Agora, indo para a Ambev. Ambev, a gente está com uma expectativa muito, muito grande, né, em relação a ela. Teve a divulgação ontem do balanço do segundo trimestre desse ano e o noticiário todo divulgando que frustrou as projeções, as expectativas desse balanço, tá? Apesar de um lucro forte. E como essa divulgação, esse balanço, vai influenciar nas ações da Ambev no pregão de hoje, Phil? Vamos lá. Pela Ambev é o seguinte. Primeiro, salientar, né, que a gente, ao longo do pregão de ontem, a gente colocou uma recomendação de curtíssimo prazo, né, de posicionamento de venda em Ambev, né, e com uma nuance muito importante, né, que esse posicionamento de venda teria que ser feito numa estrutura de opção que tivesse o Vega negativo, né, porque afinal de contas, quando a gente tem a divulgação de um resultado, geralmente, antes do resultado, a volatilidade implícita das opções é muito elevada e depois do resultado ela cai bastante. Então, para o investidor que, por exemplo, for fazer uma compra de put, é bem possível que, por mais que ele possa ganhar na variação do preço do ativo, né, no delta, ele perde no vega, porque a volatilidade implícita cai bastante, o preço daquela opção, portanto, cai bastante. Então, opções de estruturas que podem ser feitas por exemplo, uma venda de call. Venda de call é uma estrutura que tem vega negativo, né? Então, é uma estrutura que se beneficia da queda da volatilidade. E uma put spread, né? A compra de uma put spread. Então, você faz a compra da put no strike mais dentro do dinheiro e a venda de uma outra put no strike um pouco menos dentro do dinheiro, para você reduzir bastante o vega dessa estrutura, né? Então, são as duas estruturas que a gente recomendou para os nossos assinantes ao longo do pregão de ontem, tá? Agora, entrando no mérito do resultado da Ambev. A Ambev teve um resultado ruim, né? Exatamente, a gente teve um lucro líquido aí de quase 25% de alta na comparação anual, mas o resultado realmente foi bastante ruim. Por que eu digo isso? Primeiramente, em termos de volume, né? A gente teve a Copa do Mundo e a expectativa vinha sendo de que a Copa do Mundo ia permitir com que a Ambev vendesse muito mais, né? E a realidade não foi essa. A gente teve volumes em geral da Ambev em linha com o trimestre anterior, quer dizer, efeito nulo da Copa do Mundo. Se a gente considerar somente Cerveja Brasil, que é 50% das vendas da Ambev, Cerveja Brasil teve aumento de 5% no volume, então todas as outras unidades compensaram para baixo e o volume ficou ali em quase 40 milhões de hectolitros, né? Um volume estável. A gente teve um volume aí de 0,4% de alta. Então, um volume bem ruim, né? Especialmente se você considerar que o Brasil foi eliminado em julho. Então, quer dizer, a Ambev pegou todo o momento desse segundo trimestre, foi todo o momento que o Brasil ainda estava na Copa, né? Então, ele teve todo o case de Copa subindo o volume,
foi por água abaixo. Além disso, receita operacional, a gente teve 20 bilhões de reais de receita, que foi um aumento de 0,3%. Quer dizer o quê? Quer dizer que a Ambev sequer conseguiu repassar a inflação, não teve nenhum aumento nominal de preço, né? Perdão, não teve nenhum aumento real de preço, e nem manutenção real de preço. Né? A inflação nesse período foi 5% e a Ambev perdeu esse 5%. Né? Isso é extremamente importante para uma empresa que está num negócio maduro, que não tem crescimento. Então, volume muito ruim, receita muito ruim, a empresa não está conseguindo passar a inflação, não está conseguindo realmente remarcar a sua produção, e um EBITDA em 6.400 bi, né, uma geração de caixa conforme medida pelo EBITDA, um aumento de 3,6% na comparação anual. Novamente, né, não conseguindo sequer repassar a inflação, muito ruim, né, resultado muito ruim da Ambev. A gente teve, de fato, um lucro líquido de 3,5 bi, um aumento de 24,5%. Esse lucro líquido aí foi refletido. A gente tem um aumento de 1 bilhão mais ou menos, né? 900 milhões, 700 milhões, mais o imposto de renda, a gente tem um aumento de 1 bilhão para explicar. Desse aumento do lucro líquido foram 500 milhões de resultado financeiro. Outras receitas e despesas, a gente teve uma rubrica que foi 200 milhões de vantajoso, e realmente a empresa, o que realmente teve de bom no resultado foi que a empresa foi capaz, sim, de reduzir em 300 milhões o seu custo, né, na comparação anual, e com isso a gente teve essa melhora leve no EBITDA, apesar da receita em linha. Né? Mas em linhas gerais, resultado muito ruim. A gente tem o ADR da Ambev negociando para mercado lá fora, né? Um ADR que, quando eu verifiquei a performance, estava caindo 2,7% no pré-mercado americano. Então, tudo indica que a nossa operação foi bem sucedida, sim. Vamos observar como é que abre no leilão aí aqui no mercado brasileiro, né, Pedro? Exatamente. A título exemplificativo, né, a gente ontem também teve o balanço de Santander e também abaixo do esperado no mercado, né? E teve uma queda fortíssima de 7% da ação. Então, a gente não chegou a fazer nenhuma recomendação para Santander, correto? Correto. Perfeito. Maravilha. Então, a gente vai ficar atento à Ambev, porque a gente está com essa expectativa aí de queda. Beleza? A gente tem alguma dúvida? Temos dúvida? Deixa eu ver aqui. Do João Pedro? Perfeito. Aqui às vezes fica desatualizado no meu computador. Então, o João Pedro está mandando aqui. Vocês enxergam alguma oportunidade TTEN após a recente queda? Não, 3T primeiro. 3Tentos, né, é uma empresa que é varejista de insumo agrícola, é um setor que tem sofrido bastante, né, em função de preço adverso no mercado externo, de preço de insumo muito elevado, né, e especialmente da mudança nas condições da recuperação judicial do agro, que tem encorajado, né, um aumento no pedido de RJ agrícola, né, e isso aí tem sido um problema, né? Inclusive para o Banco do Brasil, que é um case tradicional de venda nossa. A gente já ganhou dinheiro várias vezes com venda do Banco do Brasil. Inclusive, estamos com a recomendação de venda agora para o Banco do Brasil. E a 3Tentos, em específico, é uma empresa que se beneficia, né, da boa performance do agro. É uma empresa até bem tocada, com baixo endividamento, mas a gente tem preferido ficar de fora primeiro, porque é uma empresa muito pequena, né, em comparação com as grandes da Bolsa, é uma empresa que não tem liquidez em opções. A gente aqui é uma casa especializada em opções, então a empresa, se não me engano, tem valor de mercado aí de 6 bilhões de reais. A gente tem preferido sequer analisar por essa questão especificamente, né, e outra que realmente o mercado em que a empresa opera não está ajudando, né, então os números têm vindo ruins, né, e isso aí é natural, e a gente não vê uma questão de momento para fazer uma aposta especulativa, né, e nem uma situação interessante o suficiente para carregar. Então, realmente preferimos ficar de fora, né, e até mesmo não temos sequer acompanhado de perto o case. Perfeito. Temos mais duas perguntas, uma do Flávio. Quais impactos vocês veem do aumento de capital anunciado pelo Bradesco? E aí, o Bradesco ele avaliou um aumento de capital de até 10 bi por subscrição privada de ações e decidiu antecipar o pagamento de juros sobre capital próprio. Você tem algum comentário a responder ao nosso telespectador Flávio? Então, Flávio, a gente tem o seguinte, o Bradesco, primeiro, é um banco muito grande, né? A gente está falando de um banco aí com valor de mercado de casa de 120, 150 bi de real. Então, realmente, um aumento de capital de 10 bi de real é um volume relevante. Estamos falando aí de 6, 7% do capital do banco, né? A gente tem que avaliar de onde é que vem o recurso, né? Porque muitas vezes o aumento de capital ele é feito como uma medida contábil, convertendo, por exemplo, lucros acumulados. Então, assim, não necessariamente significa que a empresa vai fazer uma emissão de ações. A gente tem que verificar na matéria. Eu realmente não estou familiarizado com essa notícia específica. Vou trazer para você no call de amanhã, tá? Essa resposta, mas
provavelmente vai ser um efeito marginal, tá? Então não vamos ter isso aí fazendo muito preço, né? Porque provavelmente é uma notícia contábil. Se for de fato uma emissão, que não faria muito sentido, né? Porque se a gente tiver uma captação de recursos por parte do Bradesco, isso aí geralmente é feito quando as empresas têm intenção de crescimento, né? De empregar esse recurso para atividade produtiva. E o Bradesco se insere num setor que já é muito maduro, o próprio Bradesco é uma instituição muito madura, sem crescimento, né? Então, não vemos muita oportunidade de aplicação desse recurso no mercado. Então, a chance de a gente ter uma emissão de ações no Bradesco é muito baixa. Então, eu vou te falar que muito provavelmente essa notícia não vai fazer preço nenhum. Perfeito. Nessa última pergunta do Eduardo, com relação ao resultado do Santander, vocês acham que isso pode impactar no setor, na abertura do mercado hoje? Boa pergunta, Eduardo. Na verdade, não, porque essa notícia do Santander foi divulgada ontem, né? A notícia, a divulgação de resultado do Santander foi feita no início do pregão de ontem, então impactou o pregão de ontem. A gente teve, sim, queda de alguns nomes, né, no setor bancário, então foi relevante, mas impactou o pregão de ontem, porque foi divulgado no início do pregão de ontem, né? Então, essa é uma notícia de ontem, que inclusive a gente comentou no call matinal de ontem. Por isso, realmente não impacta no preço das ações hoje. Perfeito. Tem aqui uma última pergunta. Acho que a gente está com tempo, né? O que pensam de RD Saúde? Boa pergunta. Aberta. Raia Drogasil, né? Tá fazendo Isso. pergunta aqui sobre as ações da Raia. A gente não gosta, né? A gente vê com maus olhos as ações da Raia. Não que seja uma empresa ruim, é uma excelente empresa, né? Mas inserida num setor que realmente é um setor que vem aumentando a sua competitividade, né? E a gente vem tendo discussões do nível regulatório para mudanças que podem tirar muito da margem do setor, né? É uma competição artificialmente restrita, né? Então, não tem muita razão para você me falar por que o Mercado Livre não pode vender remédio. É um produto super comercializável, né? Um produto de simples manuseio, de simples envio. Né? A gente tem hoje o iFood sendo uma instituição que vende, né, medicamentos OTC sem problema nenhum. Né? Então, não tem muita razão para o Mercado Livre não poder fazer a mesma coisa, e isso aí seria um grande detrator de receita e alavancagem operacional e, portanto, lucro para a Raia Drogasil. Então, a gente vê um ambiente em que tem muita ameaça do ponto de vista competitivo. É uma empresa que opera num business que não tem muita barreira de entrada, né? E, além disso, é uma empresa que opera num múltiplo alto, né? A gente estava falando de uma empresa que está operando aí 25, 30 vezes o lucro. Então, assim, muitas componentes aí ruins, né? A única coisa que tem de bom realmente é que é uma empresa que vem crescendo ali entre 12 e 15% de base de loja, mas num mercado que realmente já está saturado, né? A gente vê que o retorno marginal dessas novas lojas é diminuindo, né? É uma empresa muito grande. Então, assim, vemos muita coisa ruim e um múltiplo muito elevado. Inclusive, em várias ocasiões já fizemos short de recomendação de venda de Raia Drogasil e tivemos sucesso. Então, se você for fazer alguma coisa em Raia Drogasil, entre vendido, né? É a nossa ideia aqui para o papel. Perfeito, pessoal. Com isso encerramos a nossa call matinal. Só deixando um breve lembrete, a gente está com uma nova comunidade aberta no grupo do WhatsApp, tá? Como no próprio aplicativo do WhatsApp. Então, na descrição desse vídeo você consegue entrar nessa comunidade e lá você vai receber uma série de avisos sobre o mercado financeiro, alguns relatórios de empresas e também conteúdos educativos sobre ações e opções. Maravilha, pessoal? Então é isso, um forte abraço e até amanhã.